E aí, camaleão, tá suavão? Meu nome é Victor Magrini. Eu sou a Joy. E esse é o Podcaco, o podcast do Centro Acadêmico de Comunicação. Bom, nós estamos no mês de Halloween, um mês cheio de suspense e que, consequentemente, lembramos das histórias que ouvimos por aí. E tem entre tantos gêneros, né? O mais comum é o conto de fadas, né? Que é bem antigo, mas que, por característica, traz uma... Como posso dizer? Um final feliz. Sempre traz um final feliz, né? Mas afinal, você sabe como surgiu os contos de fadas? Qual é a origem e como esses contos eram contados por aí? Bom, hoje nós trouxemos a Maria, que vai poder falar um pouco mais com a gente sobre isso. Seja bem-vinda, Maria. Bem-vinda, Consegue se Maria. apresentar para nós? Obrigada, gente. Meu nome é Maria Luzinete. Eu sou psicóloga clínica, especialista em psicologia analítica, constelação familiar sistêmica e suicidologia. Legal. Gente, essa gosta de estudar, hein? E estou aqui no Verdade. Centro Acadêmico da USC, então realmente eu gosto. Seja muito Muito bem-vinda. bom. Seja muito bem-vinda. Bom, a gente sabe que os contos de fadas foram passados de geração para geração, né? Cada um contando do seu jeitinho, mas eles foram passados e estão aqui até hoje. A gente queria saber como que foi esse impacto na nossa sociedade. Foi importante? É muito importante, né? Os contos de fadas, vocês até começaram a falar que eles existem há muito tempo. Tem datas aí de 25 mil anos antes de Cristo. Nossa. Né? Século XII também. O que nós conhecemos hoje de contos de fada é o que é trazido pelos irmãos Grimm, né, que é do século XVIII. E até vocês falaram também, eu estava atenta, né, ouvindo aqui vocês falarem. No backstage aí, ali já esperando, já se esperando o que preparando. vai acontecer. E aí vocês falaram, né, de finais felizes. Sim. Mas essa não é o intuito do conto de fada. Sério? Não. Tem um enredo, né? tem uma história por trás das histórias de conto de fadas? O conto de fada é conto de fada. Fada vem origem latim, né? E é fatalidade, é destino. Então não tem a ver Então, com fadas que a gente Começou conhece. sendo algo mais trágico, vamos dizer? Não, ele traz um enredo dentro de uma questão moral. Né? Entendi. Ele sempre vai trabalhar com uma questão moral, né? Tá bom. Esse é o tema central. Então, o protagonista ali, os heróis, eles vão ter que superar uma situação, algum dilema, né, que eles têm. E o contos de fada, assim como vocês falaram, eles surgiu há muito tempo como histórias mesmo contadas, né? Eram dos personagens normais, temas comuns, por isso que nos atrai tanto, né? Que a gente se identifica, né? Com o que vai acontecendo. Exatamente. E é por isso que, na maioria das vezes, não tem, né, um nome assim individual. Mas são nomes assim mais comuns. João, Maria, sim. Rei, rainha, Pra que fique genérico princesa, pra pessoa, tipo, se se conectar. identificar. Né? Isso Legal. que é interessante dos contos. Então eles começaram como em saraus, né? Na antiguidade era contado, era narrado. Tem três grandes aí contadores, que é o Charles Perrault, né? Então ele traz mais como fábula. A fábula é diferente, ela tem moral da história, né? Essa é a fábula, né? O conto de fadas, ele não tem essa narrativa, é uma narrativa curta também, né? Tem ali o protagonista, mas ele tem uma superação, ele vai enfrentar uma questão moral. Conto de fadas é meio que sempre uma jornada do herói? Às vezes sim, tem essa narrativa também, porque vai trazer Porque essa questão ele passa pelos desafios, passa pelos confrontos e Isso, enfrenta um, enfrenta outro pra chegar Exatamente. Até ele chegar a essa até o final feliz, até o famoso final feliz. mas nem sempre tem um final feliz. Tem algum né? conto assim que é conhecido e não tem um final feliz, será? Sapatinhos Vermelhos. Não tem um final conheço. feliz. Esse eu não conheço. Os Sapatinhos Vermelhos, ele é um conto de Andersen, né? E o Andersen, ele traz... Porque como você falou, né? Os contadores... o conto de fada, ele vai depender da história da sociedade, da época, né? E é passado, sim, mas ele está influenciado com isso. Por isso que o que a gente conhece, né? Pelos irmãos Grimm, eles eram do século XVIII. Então tinha muito romance, era o mito do amor romântico da época, né? Sim. Por isso que a Disney trouxe esse pacote pra gente, né? Que tem aí as princesas, né? O príncipe, né? E, inclusive, a gente vai vendo também essa progressão da mulher dentro do conto de fada. Sim. Inclusive, né? a gente tinha uma das perguntas, acho que a gente pode até entrar um pouco nessa pergunta. Um pouquinho. Sim. Bom, antigamente, né, as mulheres eram sempre retratadas como
tem como uma postura mais mansa, né? Elas sempre estavam em busca do seu príncipe encantado. Isso. E Eram hoje em indefesas, dia, né? Isso, elas não tinham a sua força própria, né? Sim. E hoje em dia vem sido muito discutido, né? Esse tema, principalmente nas redes sociais. As meninas hoje em dia falam, gente, não, né? Assim, o meu objetivo de vida não é encontrar um homem no final dela. Sim. E aí, o que você acha sobre isso? Sim. Porque é o que importante vai pra mudar. sociedade, né? O que isso impõe pra quem Vamos vê colocar as crianças, assim, né? os contos de fada, aí eu vou trazer mais, vou puxar para psicologia analítica, tá? Legal. Porque cada abordagem psicológica tem várias vertentes, cada uma vai olhar dentro de um olhar, né? Eu, quanto psicóloga analítica, eu vejo os arquétipos, né? Então, para nós, o conto de fada é uma estrutura básica da nossa psique. Né? Cada elemento lá, eu não estou falando da princesa, do João, da Maria, estou falando de um arquétipo e que tem conexão, né, com um complexo. Só Então, contextualiza o que é arquétipo, para caso a galera sim, de casa não saiba. Vamos lá, né? Eu sei, arquétipo, tá? Mas é ok. Arquétipo é uma imagem universal, né? Ela expressa esse simbolismo da cultura. É uma figura da forma como a gente vê. Então, a gente tem arquétipo da mãe. Então, como a gente olha para a mãe? Isso é a sociedade, não sou eu. Né? Como a mãe, a sociedade vê a mãe, né? Então, a gente tem o arquétipo da grande mãe. Sim. Muitas vezes, e lá atrás era visto com esse olhar, aquela mãe carinhosa, tipo, né, Dona Benta, né? Que carrega os filhos, né? Isso também vem mudando e a gente vai olhando. Que até tem esse essa questão de movimento. estar em casa sempre, cuidando da família, né? Tipo, Isso. não, Hoje a gente não tem mais essa mãe, né, dona do lar. Sim. Né? Mas antes a gente tinha. Assim como você falou da mulher, né? Então a gente vê nos contos de fada, antigamente, a mulher era vista como esse sujeito realmente passivo. Tanto que as heroínas, as princesas, elas não tinham um nome. Nossa, Elas sério? eram adjetivadas, né? Então era a bela adormecida, Ah, é verdade. a branca de neve. Hoje em nunca dia- fiz essa ligação. É verdade. Não tinha. Eu até ia comentar sobre a Princesa Jasmine, né, da história do Aladdin. Teve um live action da Disney, a história foi um pouquinho atualizada, né? E a princesa ganhou até uma música própria. Ela teve a iniciativa de ser de comandar, Ela né, entrou o reino. nos confrontos também, né? Ela Sim. entrava em ação também, né? Diferente Isso é das legal. princesas, né, ali dos outros contos de fadas, Até a versão né, mais remotos. antiga, né, que era em desenho, ela não Sim, tinha esse ela não destaque tinha dela. Então essa é muito legal autoridade. que estão, né, reconstruindo essas visões das mulheres nos contos de fadas. Sim, porque é a imagem mesmo da sociedade. O conto de fada, ele vai falar, ele vai narrar a imagem que a sociedade tem dessas figuras, né? Quais são elas? Normalmente é a sociedade para o conto de fadas, não o conto de fadas para a sociedade. Isso, não. Então a gente não está Interessante. falando da princesa, a gente está falando de um ego ideal. Como é visto essa mulher dentro da sociedade, essa expressão simbólica. Então, a partir até a década de 60, então os contos eram narrados dessa forma. A mulher realmente era passiva, e a gente vê, né? Bela Adormecida, Sim, Branca de Neve. sim. E Década sempre de 80. tinha a questão do príncipe, né? Isso Sim, mas o Príncipe príncipe também, Salvador. ele não é o homem, né? Ele pode ser um aspecto dela, uma contraparte sexual. É dessa maneira que a gente vai olhar. Sim. Pode ser a sombra, um aspecto subdesenvolvido dessa mulher, né? Então, a partir da década de 80, aí a gente já vai vendo heroínas ganhando nome. A Pequena Sereia, Ariel, ela já é Ariel. Né? Aí a gente já vai vendo que elas, as mulheres... Cinderela também, né, nomes específicos. Isso, e ela vai querendo a liberdade. Até a Ariel mesmo, né? Ela troca a cauda de sereia pelas pernas. Só que aí a gente vê como que a sociedade trata a mulher. Ok, você quer ter liberdade, movimento de ação, mas você não tem voz. Aí tira a voz, que é o que nós somos hoje. Hoje a gente está Nossa. saindo desse lugar, né? Mas quantas vezes a gente ficou sem voz? É Você verdade. quer ter um marido, você quer estar no domínio da terra, você não fala. Né? E a gente tem isso. Caramba. Tem que sempre ir para esse lado mais profundo da história, Sim. né? Até As entrelinhas, né? Do que do que é dito ali, né? É como a sociedade via naquela época, Sim, né? total. Tinha um preço, né, para essa liberdade. Hoje a gente já tem heroínas que já enfrentam um pouco mais. A gente Sim. tem Valente, né? Nossa, adoro. Ela é muito guerreira. E até entrando um pouquinho nisso, a gente tem a Chapeuzinho Vermelho, né? Que era todo, né, retratado como o lobo mau, o caminho do deserto. Sim. Então, era uma forma de atentar até as crianças, né? Eu acredito, hoje em dia é importante a gente ir para esse lado. Não
não é porque ela vai encontrar um lobo mau no caminho, o lobo mau pode ser um sequestrador, um pedófilo, Sim. qualquer coisa, né, que tenha um mal ali. Era um jeito de expressar para aquele público ali, porque Conto de Fadas também é pro público infantil, né? A gente tem essa ideia que é, sim, pro público infantil, é que, assim, o conto de fada, a função dele é de educar, né? É de trazer mesmo, um despertar, né? Por os seus encantos, a magia, toda aquela coisa que tem, né? Isso nos fascina, nos encanta, mas a função dele é realmente de nos trazer insight, e até integrar alguns conteúdos que a gente tem inconsciente de uma forma projetiva para a consciência. Então você olha, você assiste, né, ou você narra um conto de fada, a própria criança no seu desenvolver, olha, se eu não tô sozinha no meu dilema, né? Se a Valente conseguiu superar, olha, eu também consigo. Isso é muito legal, né? né? A questão de se Essa identificar, ideia. né, com a personagem. Isso, essa ideia do E é por conto. isso que tende a sempre levar para um final feliz, né? Porque para criar, pelo menos na cabeça da criança ali, que tem um final feliz, talvez seja isso. Tende. É de esperança, né? Pra dar É, de esperança. pra criança. Não, vai dar certo. Vamos focar que vai dar certo. Mas como a gente trabalha, igual, vou olhar para essa questão psicológica, né? Como a gente trabalha pela questão psicológica, o que nós vamos olhar ali, pegar o que você trouxe da Chapeuzinho, né? O que era conto da Chapeuzinho? Ela tem duas versões. A primeira do Perrault, que é a fábula, então tem uma moral da história, né? E aí aquele final, que são os dois finais. Um, que ela se distrai, não obedece à mãe, papapá, e vai lá para casa da vovó, curto, né? vai pro caminho avó, mais fácil. curto, chega lá, o lobo, devora e morre e acabou, né? Moral da história, você desobedeceu, olha o que aconteceu, né? Tá. Isso aí é Perrault, né? O olhar dele que é um pouco mais antigo. Irmãos Grimm, ele já traz o outro final, né? Que é o lenhador... vai lá, rasga a barriga do lobo, retira a avó e a Chapeuzinho. Tem esse outro final, né? Nossa. Você foi falando agora, eu fui até relembrando, porque fazia tempo que eu não lembrava como era, né? história. Realmente A tem vovó toda saiu essa do cena, né? Mas aí que tá, a gente não literaliza, né? Não é uma criança nesse sentido, né? A mãe, tem toda uma questão aí simbólica, expressiva que a gente vai olhar, né? Então, quando a gente vai analisar o conto de fada, pensando na psique humana, né? Então, que arquétipos são esses? O protagonista sempre é o ego ideal, né? A maneira como a gente vai olhar, né? E aí a gente vai ver o que tá faltando, né? No conto da Chapeuzinho Vermelho. Ela tem a mãe. Cadê o pai? Então não tem o pai. Nossa, pai ausente. Gente, eu nunca tinha pensado nisso. Foi comprar cigarro, né? O que aconteceu? Cadê o pai? Onde que ele foi? Foi comprar o cigarro e desapareceu, né? Que é muito bom, pelo menos na nossa sociedade brasileira é muito pais ausentes, é o que mais a gente tem, infelizmente. né? Então, assim, mas você vê que isso retrata, e aí a gente vai ver o retrato coletivo. Você o homem já era ausente. Sim. Né? Cara, Que isso me traz até uma pergunta aqui, que é essa questão que é passada de geração em geração os contos de fadas, né? Então é de pai para filho, ali vai passando geração em geração, literalmente, né? Então, prova isso, que realmente desde aquela época vai se passando essa informação. a história vai sendo até atualizada, né? Eu não diria assim, literalmente, a informação, mas como era retratado e como é ainda, porque a gente ainda se conecta com isso, ainda se identifica. Se eu me identifico é porque ainda existe isso no coletivo, né? E tem. Agora, quando não tá mais tão identificado, a gente vai vendo os personagens sendo reconfigurados, como você disse em alguns, né? Em alguns contos, né? Mas até então ainda era. E aí também a gente vai olhando, tá, tudo bem, não tem ali o pai, tem a mãe, né? E aí ela dá toda aquela recomendação para Chapeuzinho, né? Olha, leva a cesta, coloca o vinho, o doce, né? E leva a cesta e coloca o capuz que a sua avó te deu, né? E vai lá na casa da vovó, né? A avó, e aí quando a gente olha, às vezes, uma figura dentro do conto que traz essa característica da anciã, da sabedoria, tal, da né? Cuidadora ali. Da cuidadora, mas no sentido de sábia, né? É, Pode sim, ser sim. até uma mãe mais protetora, tal. A gente vai pensar mesmo na imagem de um self, que é o regularizador dessa psique, né? Então tem ali, vai até lá. Para ela ir até lá, tem que passar pela floresta, o inconsciente, né? Então ela vai adentrar esse inconsciente. Por isso o dilema Do e o inconsciente, processo. do que você não sabe o que é que tá ali. O que vai acontecer? É Que do elementos curioso, que... né? Que ela tem. Ah, e se eu for por esse Isso. caminho que é mais perto? Isso. Muitas vezes a gente pensa que é só dar
facilidade, né? Ah, vou chegar mais rápido, tá tudo bem. Mas não, ela E vou me perder no caminho, posso me perder Então. nesse caminho, né? Que é a sedução, que são os o que eu vou fascínios. descobrir ali? Exato. Sim. E aí, vamos pensar tudo é uma simbologia, tá, gente? Tudo. Claro, Né? claro. No conto de fada, até os animaizinhos a gente olha como auxiliares do ego ou as funções inferiores da psique, né? Por isso que são animais, ainda é primitivo. Os bonequinhos animados, igual na Bela e a Fera, que tem lá, né, o Bully, né? Tudo isso tem uma função dentro da psique, né? Então, você olhando ela, o Chapeuzinho Vermelho, a mãe recomenda e coloca na cesta o quê? Elementos de nutrição, né? Alegria, que é o doce, o vinho, o pão, que vai nutrir, dá prazer para ela levar até a avó. Então, se você seguir o caminho, você vai chegar até a sua idade madura, adulta, também com vitalidade, né? Essa é a ideia, né, da cesta. Isso na clínica a gente legal. até trabalha, né? O que você colocaria na sua cesta? Para você chegar até a idade Legal. adulta e Caramba, madura. é algo assim. Inclusive, Né? que tipo de psicologia é a sua? É a psicologia analítica de Jung, né? Psicanálise. Psicanálise é Freud, e aí é outra tá. hora. É diferente, tá. Psicologia analítica. Não vamos misturar. É diferente, né? Entendi. Mas claro que tem algumas coisas, e tem alguns teóricos que trabalham, né? O curso é um teórico que é psicanalítico, ele trabalha muito os contos de fada, mas o olhar dele é outro, né? A gente trabalha dentro da psicologia analítica esse inconsciente coletivo, que é essa simbologia aí dos arquétipos. Caramba, que interessante. E vem sendo muito atualizada, né? A forma de contar essas histórias. Por exemplo, atualmente, né, muita coisa vem da internet. A gente vê do TikTok, por exemplo. Muita gente quer contar uma história. Vai chegar numa pessoa de um jeito totalmente diferente. Mas é o que a gente vê desde antigamente, então, né? A história foi sendo atualizada. Sim. E até hoje, Mas nas traz mídias influência, sociais. né? Aham. Total. Mas você acha que é importante essa parte de modificar a história? Você acha que seria importante manter como era? Vamos pensar assim que a história é uma representação do coletivo, da sociedade. Então, ela vai ser modificada naturalmente, né? Porque a gente tende ao progresso. Até porque a forma como você escuta, tipo, é diferente da que eu escuto, é diferente do que você escuta, né? Isso. Pode ser. Aí, É que ou a seja, gente quando a gente pode vai pegar reinterpretar, ideias né? Acaba interpretando dessa maneira. Aí eu venho pro individual, né? Vamos pegar Chapeuzinho Vermelho como a gente estava, né? Ela é histórica, já é um patrimônio da humanidade, tá aí, né? Há um tempão, né? Desde o século XVII que ela é contada. É tempo, né? hein? Mas a cada movimento histórico, você vai ser tocado em algum ponto. Talvez não Sim. faça sentido para você mais alguma coisa. E aí é que vai se moldando e vai se modificando. Entendi. Você entende? Então, na história do Chapeuzinho Vermelho, o capuz tem uma representatividade muito grande pra gente. Do capuz é o quê? Seria a proteção? Seria a Acho que proteção é de, tipo, não ser visto, assim? Então, vai observar. depender da onde... Igual, vamos pegar a roupa, né? A mãe que dá pra ela, porque a avó que fez. E coloca na cabeça. Ela poderia ser uma saia. Entendi. Igual no conto dos sapatinhos vermelhos. É um sapato. Aí é outra simbologia. Como é um capuz na cabeça, é para proteger os pensamentos. Ah, os pensamentos. Legal. Para ela não se Caramba. perder, Pra né? ela não no criar desvio. pensamentos novos, né? Tipo, seguir, obedecer exatamente o que a mãe dela falou, seria? Não isso. Não? É porque o lobo ali na história, ele entra pra gente dentro da psicologia analítica como uma contraparte sexual. É o arquétipo do ânimos. Ânimos é a nossa pra mulher, né? Dentro desse gênero, é o contraparte sexual. Então é a imagem que ela tem do homem. Com a imagem que ela tem do homem, né? Entendi. Até porque ali a Chapeuzinho é um conto que vai falar mesmo dessa transição, né? Da infância para a adolescência. É por isso que ela se dispersa, vai pegar flores, ela vai se tornar mulher, né? Tá. Então por isso que ela vai passar a chegar da até... história. Ela vai chegar até a avó. Então, para ela passar por esse período, essa transição, né? Quais as pessoas que ela vai se relacionar amorosamente? Então, o lobo, ele traz essa contraparte sexual para Entendi. ela. Que Né? interessante. Não só a sexualidade em Não, si, sim, mas mas como ela vai só lidar de, com esse tipo, masculino. é. Como de ela vai logo pelo lidar? vilão. Ela vai exemplo. lidar sendo, né, seduzida, né, sendo Persuadida ali pra fazer. persuadida, distraída, ou ela vai lidar com sabedoria, que é o que ela deveria lidar com o sexto e seguindo, né? Por isso o capuz vermelho, né? Vermelho é sangue, vida,
paixão, Sim. eros. Tudo tem um significado, né? Caramba. Tudo tem um Nossa, que significado legal. dentro do conto de fada, né? Nossa, muito bom. E as percepções é o que o lobo fala pra ela, né? Quando ele chega, ela chega lá, que ela fala, nossa, mas que boca enorme, né? Que mão grande, vocês lembram disso, né? Sim. O que é isso? Os 4 sentidos. Ela tem que estar esperta, a mulher tem que estar. Aham, né? Ela vai reparando em todos os detalhes pra No ela. Caramba. sentido, né? O que ela tá escutando, né? Nossa, que orelha grande. Ele fala, é pra te escutar, melhor. né? Tá. E a gente vê relacionamentos abusivos, a mulher enveredando por esse lado porque ela não ouve, ela não vê, Não fala, ela né? não Não tem- fala. Não tem liberdade Né? para. Aham. E isso é da mulher, ela precisa ter aguçado os sentidos Como numa é? relação amorosa. Como o tema ficou bem em cima da Chapeuzinho Vermelho, fiquei curioso pra saber, tipo, a conclusão, assim, tipo... E a conclusão dessa história, qual que é a relação com... Do Irmãos Greens, né, que ele traz o final, né, que aí o lenhador vem e tal. Então, o que Dentro da- que seria o lenhador? O lenhador, então, dentro da psicologia analítica, a gente sempre tem as polaridades, né? Então, o arquétipo do ânimos para a mulher, né? Para o homem seria a ânima, para a mulher o ânimos. O arquétipo do ânimos, ele tem tanto o lado negativo quanto positivo. Sim. Se ela está descuidada, se ela não está percebendo, se ela não, né, aguça os sentidos, aí o arquétipo do ânimos, que seria o lobo, entre ação, devora. Né? Por isso eu citei relacionamentos abusivos, a gente pode Sim. ficar no relacionamento tóxico, abusivo, que é devorado. Se ela tá mais esperta, atenta, observando a tudo, aí ela vai transcender a isso e ela pode se ligar ao arquétipo do ânimos positivo, o lenhador. Que aí vem e consegue com criatividade, retira, dá a luz, ela sai daquele... Ela Ser o tem herói, né, da situação. não o herói, mas ela poder ter relacionamentos saudáveis, Entendi. né? Ver com outros olhos. Ver É com um outros paralelo entre o olhos. bom e o ruim, basicamente? Tipo, o lobo mau, eu... Pode fazer um paralelo Tá. entre o bem e o mal, bem- não mal e o mal- bom é o bom e o ruim, ruim. É o bem e o mas mal, o né? bem Exato. e o mal, Entendi. né? Bem e o mal. Se ela não tiver protegida, né, com sabedoria, não souber usar os sentidos ali na vida, nessa transição dela, ela pode se dar mal. Senão ela vai Lobo se dar mau se dá bem, mal. né? Justo. Senão ela pode se dar bem, encontrar aí homens saudáveis que a ajudem a transcender. Sim. Né, para o seu desenvolvimento psíquico. Essa sempre é a ideia quando a gente faz uma leitura de conto de fada. Olha, uma coisa interessante que... Eu ia até deixar passar isso, mas como veio à tona, trazer um pouco o outro lado da moeda também. Porque eu, né, tive uma perspectiva diferente, assim. O conto de fadas, na verdade, trouxe pra minha vida uma questão diferente. Eu sempre acabei, não sei se por conta do conto de fadas em si, mas eu sempre acabei indo numa linha de ser o príncipe encantado, né? E isso, tipo, nos dias de hoje não é nada saudável, né? Tipo, nem pra mim, nem pras outras pessoas, né? E tipo, então isso não é só, tipo, questão feminina ou masculina, realmente é com todo mundo, tipo, desperta uma questão com a pessoa ali, né? Sim, porque, né, como a gente estava falando, como são narrativas antigas, essa era a imagem do coletivo. A mulher passiva e o homem ativo. Então você pega aqueles príncipes, né, que a espada, eu vou lá, vou te tirar vou matar o entendeu? dragão, Vou matar vou te todos os tirar dragões vou te porque- tirar dessa masmorra que você tá, vou salvar a Isso. sua vida. E acho que era isso, na Era verdade. essa imagem. De ser o salvador, né? Exatamente. O homem sendo o salvador da mulher, no sentido, né? Porque Sim. ela é toda, né? Ai, doce, delicada. frágil, ela não tem não essa fala. condição, né? Essa era a imagem que a gente tinha do masculino e do feminino. Então, essa é a expressão simbólica que os contos trazem. E isso tá se modificando. Aí a gente tem Shrek. Exato, é verdade. Aí a gente tem Verdade. Shrek, Fiona, É. né? Que ela tem também uma questão... Não, que ali. inclusive, o Shrek, acho que ele em tudo, ele realmente bate de frente com os contos de fadas, né? Sim, é porque já é mais atual, né? Já é contemporâneo. Já é uma narrativa mais contemporânea, né? Até a questão do feio, Sim. né? O que a Bela e a Até Fera a já princesa traz, fica né? feia, no caso, né? Diferente da Bela e a Fera, que ela É tem que verdade. amar o feio pra ver o bonito. Sim. E já no Shrek não tem isso, né? Não, Sim. você tem que me amar do jeito que eu sou.
que seja dessa forma, né? O Príncipe Encantado e o Shrek, eles vão fazer essa contraparte que eu estava falando sexual da Fiona, sendo o Príncipe Encantado o ânimos negativo e o Shrek É positivo. o positivo. Curioso, né? Você vê que aí já muda, né, a expressão simbólica do coletivo. É isso que a gente vai ver. Não é o individual, mas o que a sociedade agora entende. Antes entendia uma outra coisa, que esse príncipe encantado tinha que ir lá, né? Tinha até que tipo, beijar não importa a princesa. o que ele era, não importa o Não que ele fez. importa, né? E até, não sei se vocês conhecem a psicanalista Maria Homem, ela trouxe uma vez, eu achei tão interessante, que ela trouxe uma imagem, né, da Bela adormecida ali e o príncipe debruçado, né, ela beijando, toda aquela questão do conto, né. E ela falou que ela trouxe para trabalhar com o público e tinha umas crianças. Aí uma criança hoje contemporânea perguntou: nossa, mas não tá errado ele beijar ela, tá dormindo. Isso é violência. Caramba. Isso é violência. O que antes nós, na Bela Adormecida, no século XVII, isso era lindo. Era normal, né? Era normal, ele tava trazendo ela pra vida e tal. E hoje a gente vai falar, não, ele tá Olhar com outros abusando. olhos, né? Sim. Vai Até a questão mudando. da princesa e o sapo, assim, que veio a cabeça. Gente, a princesa beijou um sapo. Pois Poxa, é, que nojento. Então, Ai, hoje em credo. dia, E tem um novo também, né, do Princesa e o Sapo, que ele não vira sapo, né? Tipo, acho que ela que vira sapo. Sim, tem. Ela vira sapo. Vocês veem como a Olha que expressão legal, simbólica vai mudando? atualizando mesmo, né? Você já não precisa Se mais encaixaria daquele homem. nesse controle que você tinha falado, igual da Shrek com a Fiona? Ela Pode vira o ser. sapo. Entendi. Pode ser que aí é uma ânima positiva, né? Porque para o homem é a ânima, né? A ânima positiva que vai trazer para ele os sentimentos, tal. Então ela se iguala a ele. Sim. Então hoje a gente tem essa questão da igualdade, que é diferente, que era muito diferente antigamente. Total. E assim, agora a gente tem a questão da internet, que hoje... Isso porque a gente vem falando de contos de fadas que normalmente tá ligado à nossa infância, né? Quando a gente fala de conto de fada, a gente lembra da nossa infância. Hoje, a infância, assim, é muito mais ligada à galera que fica no TikTok, fica tipo... A criança mesmo fica literalmente no celular, vendo vídeo. Sim. Você acha que faz falta para as crianças esses contos de fadas, essas histórias? Muito. Quanto isso vai atrapalhar, você acha? Demais. Vamos pensar, né? Como eu estava falando para vocês, o conto de fada, ele vai trazer pra gente essa expressão simbólica e vai nos auxiliar a integrar esses elementos, né? Projetivos, que são do inconsciente Que é do com a inconsciente. consciência, Perfeito. né? Então vai me trazer insights, né? Olha, eu não sei, né? Digam-me vocês que estão aqui ouvindo e conversando comigo, vocês tiveram algum insight? Total. Alguma coisa que vocês falaram, pelo menos vocês trouxeram assim na fala de vocês, nossa, eu não tinha pensado sobre isso. Exato. Olha, eu não tinha visto desse É uma ângulo. perspectiva diferente da... É isso. É o que vai né? faltar pra eles, no caso. O que falta pra criança? Porque a ela tá no imaginação. videogame, ela tá ali, uma ela coisa que só tá é no- vaga, né? É curta a informação, né? Não tem, né? Não tem esse pensar, não tem essa integração, não tem a questão projetiva dessa forma, né? Se identificar com isso, olha, e ela passou. Né? Ela conseguiu transpor, ela conseguiu transcender, né? Chegou até o final, o lenhador veio, tirou a vovó, blá blá. Né? Não tem isso. E aí, no caso, como que a gente conseguiria incentivar, você acha, as crianças a voltarem a ter esse hábito Do storytelling, assim. Aí a gente vai sair do coletivo para o individual, né? Aí é sim trazer para ela essa magia, né? Através da própria narrativa, escutando contos, lendo para a criança, Sim. assistindo com ela. A gente não só os contos, né? Literalmente, os contos de fada, mas a própria cinematologia, né? Filmes novos aí que Sim, tem aí claro. e que podem auxiliar, né? Tem o filme da Disney que é lindo, né? Tem o Red, que é lindo, que Cheguei trabalha. a ver ainda. Assistam. E também Tem da aquele mesma Soul forma. também, Ah, tipo, esse eu tem vários gostei. filmes Soul. da Pixar, né? Pixar, Sim, Disney Pixar ali também, né? Tem o Encanto. São vários filmes que também que é para criança e também servem para adulto. Sério. Muito, tem pelo muito, menos tem eu- muito adulto que olha e eu até soa, adoro. fala, caramba, Eu até chora, não adoro. só soa, mas chora também. né? Eu choro, Eu eu também. dou risada, eu adoro Confesso. também, não só para trabalho, mas também para Claro, mim, né? claro. Que é maravilhoso, porque realmente a gente faz a nossa identificação, Sim. né? Então,
tem novos personagens chegando, Sim, né? Que é podem ser verdade. trabalhados com as crianças. Não são os clássicos, né? Por exemplo, tem uma priminha de 3 anos que eu acho que ela não faz ideia de quem é Chapeuzinho Vermelho. Olha só. Mas, por exemplo, o Encanto, eu tenho certeza que Que ela ela assistiu. sabe, É. que ela sabe. Que pode estar de uma forma aí reconfigurada, né? Sim. Mas também vale a pena, né? Narrar para a criança, trazer Sim, é muito essa trabalho leitura. dos pais também, né? Isso. Ela não vai ir atrás. Agora, principalmente Não, ela não com sabe. com essa era da informação, né? Essa era digital, a criança realmente não vai pensar. Deixa eu Eu pegar acho um livrinho aqui. Acho que aí muito já tem uma difícil. oportunidade de sair um pouco da internet. Sim. Né? E vamos para um outro sentido, porque a internet ela vai desvitalizando, vai tirando a gente do corpo, da experiência simbólica, que é de sentir, de ouvir, né? Você fica só ali. Não, quesito leitura mesmo, assim, tipo, o tato ali, né, de você estar realmente folheando um livro, tipo... Sim. Parece que seja, tipo, com quadrinhos, né, com só imagens, é diferente do que você tá no celular, né? É Para muito diferente. o ser humano em si, né? Sim, é Isso muito influencia. diferente, porque aí você também tem que usar a imaginação cognitiva, você une tudo, né? É o verdade. cognitivo, a imaginação, a emoção, é muito diferente. Nossa, curioso isso, verdade. Eu nunca tinha feito essa ligação, porque pra nós que estávamos acostumados a ter que desenvolver mais nossa criatividade por conta da leitura aí, tem que desenvolver. Quando uma criança que tá ali vendo o vídeo pronto, normalmente... Pronto, né? Tá sempre tudo pronto, tá sempre tudo feito ali já. E assim, né? Por mais que elas sejam mais aceleradas, as crianças, né? E é muito rápido. Sim. A nossa própria mente, né? A nossa própria constituição psíquica, ela não comporta isso, né? De você ficar, Sim. né? Só o touch ali, passando. É muita informação. Aí você vai pegando essas coisas fragmentadas, né? Você não consegue fazer essa simbologia desse processo. Você não iria parar e focar, como seria diferente com um livro, né? Por exemplo, a gente Isso. foca em uma história. Foca Você na- vai lendo. Sim, por algumas horas. Né, meia hora que seja, a gente vai estar focada numa coisa só. E quando numa você história. lê, você cria na mente aquela Sim. imagem. Ah, Chapeuzinho Vermelho. Exato. A mamãe falou, tá? Você vai querendo como que ela era, ela assim, tá? Então, o quanto que não desperta de sensibilidade e cognição, intelecto, né? Então, olha, e eu achando que essas criançadas iam ficar mais espertas que a gente, mas talvez não, hein? Brincadeira. Vai que Tudo é época, Tudo- né? não, é Elas óbvio, têm, mas sim, o desenvolvimento né? vai ser diferente, né? Não Vai tem o ser que falar. diferente. E né? vai ser diferente, vai. Vai ser Como diferente. foi, como a minha foi igual, diferente da Foi sua, diferente de da gerações minha, para gerações assim, vai mudando também. Vai mudando, Vai. né? Acho que a gente tem não que excluir, É óbvio. né? Acho que a gente tem que ir integrando. Sim, ela vai se atualizando, né? Exatamente, essa é a palavra. Acho que ela vai se atualizando. Maria, muito obrigado, de coração. Obrigada, Infelizmente, assim, ó, vou ter que terminar esse assunto, mas foi muito bom. Eu gostei pra caramba. Que bom. Tema, principalmente. Sim, né? foi uma honra mesmo O tema conversar encanta, contigo. né? Deu pra perceber que a gente tem muito mais coisa pra falar, além do que Sim, conto de fadas, né? além de contos de Conto de fadas fadas. foi só um tema aqui, mas com certeza você pode vir aqui muitas mais Ah, que bom. vezes. Vou gostar de vir. E eu vou deixar a dica para vocês, como a gente até falou e não deu para depois, eu acho que não deu tempo. Vejam o conto dos sapatinhos vermelhos. Ai, sim, esse aqui tem o fiquei final que não é interessado, feliz, né? fiquei curioso. No caso. É um final, É um porque final para diferente. A mim gente vai pesquisar. ele tem aí uma ideia que é legal de olhar, né? Mas ele não traz o final feliz tão esperado do conto de fada tradicional. Curiosa, confesso. E é antigo. Ele é, né? Ele é e data, acho que do século XVII. 17, da por aí. mesma época ali. Da mesma época. E ainda trouxe uma são visão crianças. diferente. Uma Muito visão legal. diferente, é bem interessante. Que, aliás, ele é falado naquela série, isso é uma série que tem aí, que a gente pode ir se atualizando, né? Tem aquela série, Lógico, né? É uma série coreana que tá na Netflix, né? Acho que é Todos Somos Normais, Tudo Bem Não Ser Normal. Na realidade, Conheço, né? a Interessante. cada episódio ela vai trazendo. E tem um episódio que ela fala dos sapatinhos vermelhos. Ai, que Legal. legal. Não Legal. assistam, viu? Pode deixar. Valeu a dica. Pode O deixar. pessoal que tá assistindo aqui Também vai acompanhar, né? pesquisem a história dos sapatinhos vermelhos. Os sapatinhos vermelhos. Sapatinhos vermelhos. Perfeito. Maria, você não quer vender o seu peixe aqui agora para aproveitar, né, esse ótimo momento que a gente está aqui para você falar, né? Então, sobre isso. O pessoal que tá ouvindo, seguir, conhecer um pouquinho mais sobre você também. Para nós Vamos também lá. seguimos, a gente vai Claro. seguir também. Ah, com certeza, eu quero ver vocês lá. Bom, vamos lá, vamos ver se eu consigo vender aí meu peixe. Bom, meu nome é Maria Luzinete, sou psicóloga clínica da abordagem junguiana, né, psicologia analítica, e especialista em constelação familiar sistêmica, suicidologia. O meu Instagram é @psicoespacoser, né?
E tem uma clínica em Itaquera, onde a gente atende ali público jovem, infantil, adulto, com musicoterapia, dança-terapia, Legal. grupos. Legal. Então curte lá. Perfeito. Todo mundo perfeito. seguindo, hein? Vai seguir. Obrigada, viu, gente? Agradeço o convite, estou muito satisfeita com vocês. Espero poder, né, se vocês quiserem novamente me convidar, eu Com tô certeza, Com com certeza. certeza. Vai ser um prazer pra nós, Show. sem dúvida. Que bom. E eu tenho certeza que quem tá em casa também vai querer saber mais, vai querer ver mais. E nos siga no Instagram também, @castilhojoy. E @Vitinha_Magrini. Muito obrigada, pessoal, que escutou a gente até agora. Siga nas redes sociais também aqui do Podcaco, Camaleão Usques, Caco Usques e Nova Usques. E esse é um oferecimento Caco Usques, apresentação Victor Magrini e Joyce Castilho, edição Victor Kenzo dos Santos, roteirização Maria Luísa e Ana Beatriz, direção André Barbeiro, Gabriela Celerdes e Felipe Souza e produção Podcaco.